Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus mandou falar para você. Eu ouvi a tua oração e vi a tua humilhação, diz o Senhor. O Senhor mandou parar tudo nessa tarde para entregar para você essa revelação e dizer para você que Ele viu o teu lamento, o teu verdadeiro arrependimento. Tem alguém aqui nesta tarde que entrou nessa live com o coração muito angustiado, magoado, preocupado. Sabe por quê? Deus revela para mim que havia um decreto sobre a tua vida. Havia uma cobrança sobre a tua vida, uma pressão sobre algo que você fez de errado e você tem pedido misericórdia para Deus. O Senhor revela para mim e mandou dizer para você que tudo aquilo que Deus ele faria por causa da ira que se acendeu no coração do Senhor contra ti, Deus está mandando dizer para você: acalma o teu coração e aquieta a tua alma. Porque hoje chegou o perdão de Deus para a tua vida. Eu vejo alguém aqui muito aflita. Eu vejo alguém aqui muito aflito por conta de um erro, de um pecado que só você e Deus sabe. Mas você conhece a palavra. E Deus falou ao seu coração, usou profetas dizendo que a mão dele pesaria. Eu quero entregar para você essa revelação dentro da Bíblia, dentro da palavra, porque o Senhor me confirmou essa revelação na Bíblia. Antes de entregar para você completa essa revelação, quero pedir para você fazer 3 ações agora. Curte o vídeo, curte a live, compartilha com 7 pessoas e comenta. Curte, compartilha e comenta. Essas 3 ações ajudam a gente ganhar almas. Aliás, se você está pela primeira vez aqui, não é inscrito no canal, você vai fazer 4 ações. Você vai curtir, compartilhar, comentar e vai se inscrever. Porque se você se inscrever no canal, é gratuito, não paga nada, não tem custo, não precisa preencher documento nenhum, RG, CPF, não precisa pagar nada, é só clicar no botão aqui embaixo. Inscreva-se, aperta o sininho e clica na palavra todas. Quando você se inscrever, do lado da palavra inscrever-se vai aparecer um sininho. Clica neste sininho que é para você autorizar o YouTube a enviar para você um alerta, uma mensagem quando tiver vídeo, live nova aqui no nosso canal. Então quando você clica no sininho, automaticamente vai abrir uma janelinha. Você vai clicar na primeira palavra que vai estar escrito todas. Por que todas? Porque você está permitindo o YouTube enviar para você todas as notificações de live, de vídeo, de shorts, de postagens. Tudo que tiver no nosso canal, você está autorizando o YouTube a enviar para você. Aí se você puder assistir, quando ele enviar um alerta, vai aparecer assim, sabe? Quando você está com o seu celular na mão, aí aparece assim, na barra, aqui na parte de cima, uma mensagem, um lembretezinho. Aí se você tiver tempo, você só vai lá, arrasta para baixo, clica no lembrete que abre automaticamente a live. E aí você consegue acessar, sem precisar lá entrar no canal, é bem fácil, tá bom? Porque se você não ativar as notificações, você vai ter que se lembrar. Opa, qual é o horário da live do bispo? A da tarde, às 2 horas, da manhã, da noite? Ixi. Aí você tem que ir lá no YouTube, abrir o aplicativo do YouTube, digitar meu nome, procurar, leva mais trabalho. Se você se inscrever, apertar no sininho, clicar na palavra todas, vai chegar o alerta, você só clica em cima do alerta, já pum, abre na hora na tua tela, na tela do teu celular. É muito prático, é muito fácil, tá bom? Então faça isso, essas 4 ações. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e aperta o sininho para ativar as notificações. Olha o que Deus me revelou e mandou ler para você.
revelação do Espírito Santo, na palavra, revelação do Espírito Santo para a tua vida hoje, no livro de 2 Reis, capítulo 22 nós estamos, e o versículo é o 19. Olha só que coisa interessante. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei, contra este lugar, melhor dizendo, e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu te ouvi, declara o Senhor. Eu vou ler novamente, olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Já que o seu coração se abriu, você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar, e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu te ouvi, diz o Senhor. Então Deus revela para mim que alguém que entrou aqui nessa live hoje à tarde, por conta daquilo que Deus falou, por conta daquilo que Deus disse que faria, por conta daquilo que Deus, ele prometeu fazer, a justiça que ele prometeu fazer, por causa do erro, por causa do pecado, por causa da falha. Olha que coisa interessante. Você se humilhou, se arrependeu, chorou na presença de Deus, e por isso o Senhor mandou entrar aqui hoje dizer para você: eu ouvi o teu lamento, eu vi o teu arrependimento, e eu vi que é verdadeiro. E quando há um verdadeiro arrependimento, então o Senhor abre os céus, e aquilo que ele estava pronto para fazer, a justiça, o juízo que ele estava pronto para fazer, ele muda para salvar, porque Deus, ele não tem prazer em fazer a mão dele pesar sobre a vida do pecador, do que falhou. Deus não tem prazer nisso. O prazer dele é perdoar. Por exemplo, nós temos duas personagens bíblicas, sabe, que cometeram pecados e erros, e Deus teve que fazer justiça na vida de ambos. Deus teve que pesar a mão pelo que eles cometeram, que foi algo grave, contra o Filho de Deus. A primeira personagem é Judas, e o segundo é Pedro. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Judas, que andava com Jesus, abraçava Jesus, foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, tinha o amor do Senhor Jesus com ele. Pedro também, até mais ainda do que o próprio Judas. Pedro tinha uma intimidade muito maior do que a de Judas com o Senhor Jesus Cristo. Os dois, quando Jesus mais precisou, traíram ele, melhor dizendo. Judas traiu por 30 moedas de prata, e Pedro traiu com medo de ser considerado e reconhecido como alguém que andava com Jesus Cristo. Você conhece a história. Então, ambos cometeram algo muito grave, e foi contra o próprio Filho de Deus, aquele que deu a vida por eles. Jesus deu a vida por mim, por você. Você pode pecar contra qualquer um, menos contra aquele que deu a vida por você. Você pode pecar contra você, você pode pecar contra o seu irmão, você pode pecar... Claro que quando eu digo você pode, todo pecado tem uma consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas quando você comete um pecado contra aquele que te amou primeiro, que estendeu as mãos, que fez tudo por você, presta muita atenção nessa revelação. Presta muita atenção que Deus está falando contigo.
é muito mais grave. É muito mais grave. E aí a justiça de Deus, o juízo de Deus, ele foi decretado. Foi decretado sobre a vida dos dois. Tanto que eles tiveram a sensibilidade e a noção de que aquilo que eles cometeram foi grave demais. Foi muito grave. Tanto Judas quanto Pedro, eles ficaram extremamente envergonhados pelo que eles fizeram. Mas veja só que coisa interessante. Pedro se arrependeu e ele voltou para os braços do Senhor. Se arrependeu do que tinha feito e creu no perdão, acreditou na misericórdia. Já Judas se suicidou. Por que Judas se suicidou? Porque ele próprio não se achava mais digno de perdão. Ele preferiu se entregar ao remorso do que ao arrependimento. Há pregadores que eu já vi falar: Judas se matou porque se arrependeu de ter traído Jesus. Não. Se ele tivesse se arrependido de trair o Senhor Jesus, ele não teria se matado, porque ele andou com Jesus, ele sabia que o suicídio leva ao inferno. Judas era conhecedor, andou com o Senhor Jesus, era conhecedor da lei, era conhecedor da palavra. Sabe que o suicídio leva a pessoa diretamente ao inferno. Ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele provoca uma atitude que faz com que a pessoa ela mude o comportamento. O remorso não. O remorso faz com que a pessoa se martirize. O remorso faz com que a pessoa acredite que ela precisa pagar pelo que ela fez. O remorso, ele tem um aspecto diferenciado, porque ele faz com que a pessoa, ela sabe que ela é culpada. É parecido com arrependimento, mas ela não se acha digna de perdão. Não, eu fiz isso, eu não mereço. E ela auto se condena. Agora, o arrependimento não. Olha aqui o que o arrependimento faz. Já que o seu coração se abriu. Quando a pessoa se arrepende, o coração dela se abre. Ela não estava dando ouvidos, ela estava com o coração fechado para aquilo que Deus estava ensinando. Mas aí ela se arrepende, o que acontece? O coração se abre, ela começa a ouvir. Quando ela ouve, olha a outra atitude do verdadeiro arrependimento: humilhação. A pessoa se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que eu falei. Ou seja, primeira coisa, primeiro aspecto do arrependimento, quando a pessoa está arrependida de verdade, ela começa a ouvir. Ela estava com o coração duro, endurecida, não queria ouvir ninguém, ninguém podia falar nada para ela, ela já saía xingando, e Deus revela para mim essa atitude. Você não queria ouvir ninguém, as pessoas falavam, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa falavam com você, e você fingia que não está ouvindo nada. Só que o teu coração, ele se abriu, e quando o coração se abre, segunda coisa acontece, a pessoa ela se humilha, porque ela ouve. Quando você para ouvir, você consegue entender. Agora, quando a pessoa está cega de raiva, o que acontece? Você fala, não, a pessoa não ouve. Por quê? Porque ela está com raiva. Então você tem que, no momento em que uma pessoa está com raiva, espera a poeira baixar, até aquela briga, a pessoa está nervosa, espera a poeira baixar, tanto você quanto a pessoa. Às vezes um casal, sabe, se separa, não porque não se gosta mais, mas porque muitas brigas, porque muitas discussões, porque estão sempre com a cabeça quente. E com a cabeça quente, quando você toma uma decisão na tua vida, com a cabeça quente, o que acontece? Você toma atitudes erradas. Então nunca, eu aprendi isso, um pastor meu um dia falou, um líder meu falou para mim, nunca tome uma decisão na sua vida com a cabeça quente. Eu era menino ainda, eu era novo, inexperiente, vivia tomando atitudes quando estava nervoso e sempre quebrava a cara. Por quê? Porque com a cabeça quente você não raciocina direito, você não pensa direito. Quando ele falou isso para mim, foi como uma luz que se acendeu nas trevas
E eu fui liberto naquele dia. Foi tremendo isso. E eu dou esse conselho hoje para você. Através do Espírito Santo de Deus. Quando tiver todos de cabeça quente, muito nervosos, faz o seguinte. Vai cada um para um lado, esfria a cabeça e pensa. Quando tiver com a cabeça fria, as coisas vão se tornar mais claras. E aí você consegue tomar uma decisão. Tá bom? Humilhou-se diante de Deus porque ouviu o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados. Opa, peraí. Se eu não vigiar, então a mão de Deus vai pesar contra a minha vida. Lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 16 em diante, a Bíblia fala. Aliás, do versículo 1, capítulo 28, versículo 1 em diante, o capítulo todo fala sobre as bênçãos e as maldições. Né? Deus fala, se você for fiel, guardar a palavra e os mandamentos de Deus, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Aí Deus começa a falar sobre as bênçãos. Porém, se você for rebelde, desobediente, não ouvir as palavras, não guardar as palavras deste livro, então virão sobre ti e te seguirão todas essas maldições. Então a gente sabe que se a gente fizer o bem, as bênçãos vão nos acompanhar. Se a gente fizer o mal ou não fizer o bem, as maldições vão nos acompanhar. Então, se a pessoa parar para ouvir, ela vai entender. Opa, peraí, por que a minha vida não está indo bem? Por que as coisas na minha vida não estão funcionando? Por que meu casamento não está legal? Por que minha vida financeira não vai para frente? Por que a minha saúde vive debilitada? Vamos parar, vamos ouvir para a gente poder analisar. E aí a gente vai chegar à conclusão, opa, está acontecendo o que Deus falou, que seriam arrasados e amaldiçoados aqueles que não obedecessem, que não guardassem o livro dessa lei. Então, peraí, eu vou começar a ouvir. A pessoa quando ouve, ela se arrepende. A pessoa quando ela para ouvir a voz de Deus, ela toma a decisão certa. Porque ela vai entender que tudo que está indo mal na vida dela é por conta do que ela está fazendo de errado. Aí, ó, por que você rasgou as suas vestes? O que é rasgar as vestes? Essa expressão rasgar as suas vestes era muito utilizada, na verdade essa expressão não, essa atitude era muito usada pelos sacerdotes e profetas quando eles estavam diante de um pecado, uma indignação muito grande. Eles rasgavam as vestes, aquilo era uma simbologia de que eles estavam indignados e que não aceitavam aquela situação. Então eles se humilhavam diante de Deus. Rasgou as suas vestes, chorou muito na minha presença, por isso eu te ouvi, declara o Senhor. Deus mandou entregar essa revelação para alguém aqui nessa live, que você se arrependeu do que você fez. Você se arrependeu da atitude que você teve. Você se arrependeu daquilo que você falou em relação à tua vida sentimental. Tem alguém aqui que Deus revela para mim que você fez algo que feriu a pessoa que está do teu lado. Que você teve uma atitude, tá? Eu não vou dar nomes, eu não vou falar nome de ninguém, mas o Senhor está revelando para mim que você traiu a pessoa que está ao seu lado. E Deus está me revelando um nome. Mas para não expor aqui nessa live, você sabe que é contigo que Deus está falando. Só que depois que você fez o que fez com essa pessoa, na tentativa de chamar a atenção, de magoar essa pessoa, pelo que você vinha passando e sofrendo nas mãos dessa pessoa, o Senhor falou contigo. E você viu a sua vida virar de cabeça para baixo. Você está vivendo, desculpa pela expressão, mas está comendo pão que o diabo amassou por conta desse erro. E você está vendo que não valeu a pena você fazer o que você fez. E havia muita opressão na tua vida até hoje. Porque isso foi uma brecha. Você é conhecedora da palavra, você é conhecedor da palavra. E quando você cometeu esse deslize, você sabe abrir uma brecha e o inimigo entrou na tua vida. Satanás, ele aproveitou esse pecado, esse erro para entrar. Só que hoje o Senhor, ele falou assim, meu servo,
para tudo que você está fazendo, aleluia, glória a Deus, e entrega essa revelação. Deus me deu essa palavra. Deus me trouxe aqui em 2 Reis, capítulo 22, versículo 19. Essa palavra é para a tua vida. E Deus está mandando dizer para você que por causa do teu arrependimento, hoje, o Senhor muda o decreto e a sentença que estava decretada sobre a tua vida, e Ele viu o seu arrependimento para lavar, perdoar e remir você de todos os seus pecados. Se você crê nessa revelação, digita nos comentários agora, eu recebo, eu tomo posse, dá um glória a Deus aí, porque Deus mandou entregar essa palavra para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora do Salmo 91, dado o recado, a revelação do Senhor. Guarda essa palavra, tá? 2 Reis 22, 19, a revelação para hoje. É a revelação do Espírito Santo na palavra para você hoje. Foi onde Deus me levou e mandou falar. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso? Dado o recado, o que a pessoa precisa fazer agora, mediante a essa revelação que o Espírito Santo de Deus, ele traz para a tua vida? O que você precisa fazer? Você precisa confessar os seus pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, eles serão perdoados. Seus pecados serão esquecidos. Deus diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, confessa. Abre o teu coração, vai lá, procura a pessoa a quem você magoou, fala toda a verdade. Ah, mas se a pessoa me deixar, me abandonar? Olha o que Deus está revelando. O decreto para a tua vida de justiça e juízo foi quebrado. Então Deus vai guardar, vai abençoar. Mas você deve ser verdadeiro. Você deve ser verdadeira. Tá bom? Ora comigo então agora. Você que está na campanha do Salmo 91, hoje no primeiro dia. Você que está no segundo dia. Você que está no terceiro dia da sua campanha do Salmo 91. Tá bom? Seja firme no propósito. Seja fiel na sua campanha. Ô bispo, o que acontece se eu tiver, tá? Eu tô na campanha do Salmo 91. Aí eu fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia, no terceiro dia eu esqueci. Não fiz a oração. Quebrou a campanha. Entenda que, gente, uma campanha, um voto, não é feito com o homem. Você não está fazendo voto com o bispo. Você não fez um voto de dar uma oferta para o bispo, de dar um voto para o bispo, ou de fazer 3 dias de orações no Salmo 91 para o bispo. Você fez esse voto com Deus, você falou, e quando você firmou esse compromisso, você firmou com Deus, entenda isso. Não é o homem, não é o ser humano. O homem não é nada, eu só sou um instrumento de Deus, uma voz profética de Deus para entregar para você aquilo que Deus manda, para entregar para você aquilo que o Senhor revela. Mas não é comigo que você vai fazer o teu voto. Então, se você prometeu para Deus que você vai fazer 3 dias de orações consecutivas por algo que você deseja alcançar, você prometeu por causa de algo que você quer receber. Por exemplo, se você entrou nessa campanha pela tua vida sentimental, você fez um voto com Deus para que Deus então faça, você vai fazer 3 dias de orações para que Deus ele venha restaurar, por exemplo, a tua vida sentimental. Agora, se você falhar na tua parte, Deus ele não vai te dar aquilo que você queria. Compreende? Então tem gente que fala para mim: ah, bispo, eu não consegui fazer o voto, eu não consegui fazer as orações. Então você não vai receber. Não é o bispo que vai te dar, é Deus. Porque o teu voto é com Deus, tá entendendo? Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Mas, meu irmão, voto é voto. É como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples e claro na Bíblia.
Quando você faz um contrato, você, por exemplo, compra um automóvel. Aí você compra ele financiado. Ah, eu vou pagar esse automóvel em 24 vezes. Você assina um contrato. Aí lá no contrato tem todas as cláusulas, tanto a seu favor quanto a favor da concessionária. Ou seja, se você pagar corretamente, você recebe o bem e ele é passado para o teu nome. Se você não pagar corretamente, eles têm o direito de tomar o bem e você perde aquilo que você já pagou. Contratos. Eu estou dando só um exemplo. Ou seja, dentro de um contrato existe deveres e obrigações. Você tem que cumprir a sua parte e o outro lado do contrato tem que cumprir a parte dele. Se alguém não cumprir, então o contrato está desfeito. E o que o contrato dizia que aconteceria, não vai acontecer. Entende isso? Então, se você fez um voto com Deus, é como um contrato. Você tem o seu dever. Qual que é o dever? Quem fez a campanha do Salmo 91? Orar os 3 dias, no terceiro dia você vai fazer o seu voto. Se você não cumprir o seu dever, então aquilo que Deus, você queria que ele fizesse na sua vida, ele não vai fazer. Por quê? Porque faz parte do contrato. Ah, mas Deus é bom, ele vai fazer mesmo eu errando. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E Deus quer que você faça aquilo que você prometeu. Então você que está comigo aqui, bispo, eu fiz 2 dias de oração, terceiro eu quebrei. Então você vai começar de novo. Você vai iniciar do primeiro, aí vai fazer o segundo, o terceiro consecutivamente. Ô bispo, eu já fiz os 3 dias da oração, mas eu não fiz o voto, eu não quis cumprir. Ah, porque eu achei que não precisaria, só era a oração. Se a revelação que Deus entregou foi para que você fizesse o voto, se você não fizer o voto, não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo, não vai se cumprir. E é por isso que muitas pessoas, elas não alcançam a vitória. Porque quando está próximo de vencer, tomar posse da vitória, a pessoa desiste da campanha, desiste do voto, a pessoa não faz como Deus revelou. Se você não fizer como Deus revelou, eu vou fazer do meu jeito. Você pode fazer do teu jeito, só que o teu jeito não é o jeito de Deus. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele quer e tem mais prazer que você obedeça do que você sacrifique. E a palavra do Senhor, ela não falha, meu irmão. Ela não falha. A Bíblia diz, o Senhor diz, os meus pensamentos são melhores, são maiores que os teus pensamentos. E os meus caminhos são melhores que os teus caminhos. Deixa Deus fazer do jeito dele. Às vezes você quer fazer do teu jeito e não dá certo. Deus está mandando dizer isso hoje, porque tem alguém aqui nessa live que você precisa ser fiel naquilo que Deus te revelou, do jeito que Deus te revelou. Esses dias uma irmã falou para mim assim, bispo, eu creio na revelação que o Senhor fez dessa campanha, mas eu só creio em partes. Eu falei, não tem como crer em partes. Ou você crê, ou eu sou um profeta de Deus, o que eu falo, da primeira palavra à última veio de Deus. Que profeta é esse que uma coisa que o profeta fala é verdade e a outra coisa é mentira? Ou você crê ou você não crê no profeta. E se você fizer do teu jeito e der certo, vem aqui, conta e me fala. Bispo, eu fiz do meu jeito e deu certo. Aí eu vou acreditar. Agora, se você fizer do teu jeito, eu tenho certeza que não vai dar certo, venha, seja fiel e fala também. Porque aí eu vou dizer para você, tá vendo? Se fizesse do jeito que Deus revelou, teria dado certo. Então obedeça, porque assim você vai alcançar a tua vitória, a tua bênção. Tá bom? Se hoje é o seu terceiro dia, faz o teu voto, faz o teu propósito, faz como Deus revelou. Senão depois você vai reclamar, mas não deu certo. Mas você fez como Deus revelou? Tem que ser como Deus revelou, tá bom? Vamos orar então, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio.
Sua fidelidade será escudo e broquel. Você não terá pavor da noite, nem da flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrar e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, nós oramos neste momento o poderoso Salmo 91. Eu peço pela vida dessa amada irmã e desse amado irmão que clama ao teu santo e poderoso nome neste momento comigo. Meu Deus, manifesta a tua glória, o teu poder, tua bondade, e que na vida dessa pessoa, meu Deus, seja derramada as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça com que o teu nome seja glorificado na vida do teu filho, da tua filha. E que através da poderosa oração do Salmo 91, que através deste salmo lindo e maravilhoso, que todos os dias temos orado, meu Deus, na tua presença, se derrame bênçãos do céu sem medida sobre a vida do teu filho. Quebra macumba, feitiços, quebra maldições, desmancha agora, meu Deus, o trabalho foi feito para a vida sentimental, contra a vida sentimental. Muda o decreto, meu Deus. Muda essa sentença. A pessoa que está sofrendo por causa da separação, esse homem, essa mulher que está sofrendo porque perdeu o emprego, a loja, meu Deus, não está vendendo, a empresa não está crescendo. Coloca, Pai, eu te peço a tua mão poderosa. Muda esse decreto de sofrimento, de derrota na vida do teu filho, da tua filha. Em o nome do Pai, o Filho e Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. Eu declaro a quebra de todas as maldições. Eu declaro a quebra de toda amarração nos teus caminhos, no teu casamento, na tua família, na tua casa, e através do poder da oração, do Salmo 91, no nome de Jesus, todo mal sai agora e não volte nunca mais. Bata em retirada e em nome de Jesus, nunca mais atue na vida dessa pessoa. Amém, amém e graças a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebe essa oração, essa revelação e toma posse. Hoje o Senhor está perdoando e purificando pecados. Que Deus abençoe. Quero pedir para você novamente, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Essas 4 ações vão me ajudar a chegar ao coração de pessoas aflitas no Brasil e no mundo inteiro. Se você tem o desejo de ganhar almas, de ver pessoas sendo salvas, então faça essas 4 ações. Curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal para que a gente possa alcançar vidas pelo mundo inteiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo grande no coração, obrigado pela tua presença aqui hoje nessa tarde. Que Deus e o céu se abram sobre a tua vida e bênçãos sem medida sejam derramadas. Fiquem todos na paz, forte abraço e até às 9 da noite, se Deus permitir.